Olá, boa noite, saudações bacterianas a quem for chegando hoje. Mais um dia de bate-papo, de diálogo aqui no canal Bactinha Artista. Né? Hoje a gente está novamente com uma programação aqui especial, falando sobre o Luna Clara e Apolo 11, da Adriana Falcão. E, obviamente, sob a perspectiva bactiniana, né, da minha pesquisa, minha dissertação de mestrado. Olá, Valéria, seja bem-vinda, que bom te reencontrar por aqui. Aos pouquinhos a gente vai chegando nesses primeiros minutinhos. Rodrigo, Ivo, que bom te ver aqui também, muito prazer em recebê-los novamente. Esses minutinhos a gente vai chegando, por favor vão dando um feedback se todos me ouvem bem, se escutam bem. Seja bem-vinda. Olá, um prazer ter vocês aqui. Então eu vinha falando, né, estamos chegando para mais um dia de diálogo sobre o Luna Clara e Apolo 11, da perspectiva bactiniana, né, uma troca de olhares a respeito de aspectos que me chamam a atenção quando a gente pensa em Bakhtin, né, agregando esse valor filosófico bactiniano à obra, né, então mesmo quem já conhece pode revisitar essa trama sob a perspectiva bactiniana, né, que é um dos objetivos aqui do canal, a gente espalhar essa palavra, né, do pensamento dialógico de Bakhtin também para que mais pessoas possam ter acesso nesse espaço mais íntimo, assim, que não é propriamente o espaço da academia. Rael, seja bem-vindo, um prazer receber aqui também. Maríssima, trabalhadora do saber. Olha, Ivo, que chique isso. Muito obrigada, é um prazer grande ter todos vocês aqui. Então, assim, o tempo é curto, mais uma vez, eu sempre reitero, né? Então, só para dar aquela contextualizada, né, inicial, ontem nós começamos o diálogo falando já sobre Luna Clara, mas muito mais no sentido de introdução, né? Uma contextualização desse quadro que está inaugurando aí com o coração da pesquisa, porque teremos no dia 4 de julho, eu vou reforçar aqui o convite desde já, a Adriana Falcão, de carne e osso, aqui conversando com a gente no canal, uma satisfação muito grande. Eu reforço o agradecimento à Adriana Falcão por toda a colaboração e gentileza sempre em todos os nossos contatos e pelo aceite dela em participar também desse momento nosso aqui. E aí, claro, de certa forma, essa maratona aqui de Luna Clara durante essa semana serve, como eu disse, para a gente também ir preparando os nossos corações, né, para esse momento também. Quem não conhece o Luna Clara, é uma forma de ter algum acesso, mesmo que mínimo, e que isso possa ajudar também que a gente aproveite melhor o momento com a Adriana Falcão no dia 4 também. Então, nos ajuda, de certa forma, a acessar quem não conhece, e mesmo quem conhece, também poder conhecer através dessa via dialógica aqui de Bakhtin, que foi o meu grande interesse em pesquisa, foi o olhar a partir do qual eu conheci Luna Clara, né? Quis conhecer Luna Clara e Apolo 11. Então ontem foi essa introdução que eu falei um pouquinho dos bastidores, assim, da pesquisa, como é que ela nasceu, as pessoas que fizeram parte desse percurso, né? Não só em termos de autores, como Bakhtin e tantos outros que fizeram parte, obviamente, dessa constituição ali minha, né? Do saber ali com outras vozes, quanto pessoas de fato, né, que participaram do processo de construção do trabalho, minha banca, enfim, pessoas fundamentais para o processo, assim como a Adriana Falcão também caminha junto, de certa forma, sempre que possível, da forma como é possível, também em articulação, assim, com esse diálogo que já começou lá em 2011, 2012. Então, um grande prazer. E hoje eu aconselho, tá, gente? Eu vou dar uma sugestão, quem tiver interesse, claro, e tiver um tempinho, né?
se puder acessar, né, eu sempre vou fazendo esse lembrete, porque como é uma sequência, né, de lives, vamos dizer assim, tratando sobre esse assunto, existe uma sequência, todo um pensamento que a gente vai, que se dá de maneira ordenada, né? Então seria interessante, né, quem não viu a primeira live de ontem, né, que está dividida em 2 partes, também disponibilizadas já no YouTube, que pudesse ver, porque sempre quem chegar, né, assim, depois que o assunto já começou, pode se sentir um pouquinho deslocado, né? Então, acho que a gente consegue, de certa forma, a gente vem falando sobre contextos, né, a importância dos contextos e de a gente acessar isso para um melhor entendimento e até para a nossa interação fluir melhor, né? Eu acho que é uma boa forma da gente se situar aqui no espaço. Então, mesmo quem perdeu ontem, não conseguiu, mas se tiver como dar essa conferida, porque vai valer a pena essa sequência, né? A gente andar juntos através desse ordenamento. Não é obrigatório, claro, e nem é imprescindível para que a gente possa dialogar, mas pode ser uma forma de a gente aproveitar melhor o momento aqui juntos, tá? Para situar algumas questões, porque realmente eu não vou voltar a coisas que eu já apresentei lá, porque o tempo passa muito rápido e eu realmente vou focar aqui hoje no que estava proposto para o segundo encontro, que é especificamente falar de um primeiro aspecto propriamente da análise, que é o modo de representação das personagens, das vozes, né, que se articulam ali na trama. E amanhã a gente vai seguir com as questões voltadas ao diálogo, né? Então, como a autora utiliza e que estratégias enunciativas ela utiliza para se comunicar com o leitor, dialogar de forma peculiar, né, com o leitor e também com as próprias personagens. E na quinta-feira a gente vai falar especificamente da organização das relações das personagens na trama, né? Então, através do diálogo entre as personagens. Então, a ideia hoje é falar então, sobre esse aspecto da representação das personagens, que dentro do que a gente já vinha falando da arquitetônica bakhtiniana, né, desse modo específico de dizer da autora, como é instaurado o elemento do conteúdo que a gente fala em Bakhtin, né, ou seja, a valoração social, né, como é que a questão ideológica é representada nessa história, né, que é uma história de uma narrativa de literatura infanto-juvenil, de 328 páginas, com uma riqueza fantástica em termos de multiplicidade de vozes, de personagens, como eu já disse, mas também de uma peculiaridade realmente na forma como essas personagens se relacionam de forma contrastante, né? Então, colocando questões assim de antagonismos, né? De vozes dissonantes e ao mesmo tempo convergentes, como elas se complementam, como é que elas se coadunam ali, elas se misturam nessa trama que foi realmente uma obra arquitetônica, né, da Adriana Falcão, que também tem na sua constituição essa formação como arquiteta, né, e é isso que ela também acaba executando com maestria e sensibilidade ímpar na obra dela. Então, gente, feito assim, esses primeiros esclarecimentos, né, essa parte mais introdutória, eu vou então falar aqui. A gente falou sobre o projeto arquitetônico, então, da Luna Clara, que é esse modo de dizer específico que leva em consideração, então, a caracterização das personagens, né, a forma como elas se apresentam, a representação dessas vozes, ou seja, como é que elas se comunicam, elas dialogam, como é que essa representação se dá na materialidade da linguagem e, claro, o modo de endereçamento do autor a esse leitor que não é aquele, do ponto de vista bakhtiniano, aquele leitor
passivo, é o que o Bakhtin fala sobre o leitor não indiferente, né? Aquele leitor que a todo momento é levado em conta, mas como um agente ali participativo, né? O leitor, ele faz parte da obra, né? A gente precisa desse olhar, dessa escuta, dessa interação com o leitor, para que realmente essa arquitetônica se concretize, né? No seu esplendor, assim. Então, o leitor, ele não é mais aquele leitor que não participa ativamente da obra, ele também é uma posição valorativa. Oi, Edinho, prazer em te ver. Todo mundo que está chegando agora, eu sempre acompanho no YouTube, que bom, muito obrigada. Lucília, seja bem-vinda também. Gente, quem quiser ir deixando comentários, fiquem à vontade, sério. Perguntas, enfim, podem interagir a qualquer momento que eu vou anotando por aqui e a gente vai conversando. Então, gente, assim, um primeiro aspecto sobre a valoração, sobre o conteúdo em Bakhtin, esse aspecto social, me chamou muito a atenção desde o início da trama, né, que eu comecei a ler, o Luna Clara e Apolo 11. Bom, já falei sobre a quantidade de personagens, que é algo, assim, fantástico, né, que já choca logo desde o início, principalmente quando a gente pensa em literatura infanto-juvenil, né, que a gente não espera um romance de 328 páginas e com essa densidade toda, né, essa complexidade toda. Mas, assim, ó, um elemento, o nome das personagens. Chamou muita atenção esse aspecto do nome, né? O nome e as marcas enunciativas, as marcas discursivas, né? Que, claro, eu estou chamando de marca discursiva é justamente o diálogo, né? Ou seja, o nome de cada uma das personagens, que já é muito sugestivo em termos de um componente valorativo, ideológico, né? E, obviamente, a forma como essas personagens se expressam, né? A partir da própria voz delas na trama, não só da narração da autora, né? Quando ela está narrando, falando sobre essa personagem, né? Mas como a própria personagem se coloca e se posiciona, né? Ali no romance. Então, até eu falei, tem um componente ali que é a metalinguagem, né? Ou seja, o nome, ele já nos dá pistas do modo de ser, pensar, agir e sentir da personagem, né? Então, isso ficou muito marcado. Claro, eu vou trazer exemplos, né? Eu vou falar um pouquinho brevemente sobre isso, como eu já estou trazendo, mas a ideia é que eu possa, a partir desse momento, compartilhar exemplos com vocês, trechinhos do livro, e aí vai ser um momento assim, um pouco contação de história também, de certa forma. Espero que seja um momento agradável para vocês aí também, de a gente escutar, né? Se voltar um pouquinho para essa atmosfera que a gente pode acessar através da própria narrativa, né? Então eu vou trazer alguns exemplos, compartilhar, que eu destaquei o que eu achei que caberia dentro desse nosso tempo aqui, que é bem reduzido, mas alguns exemplos que já nos ajudam a ver justamente como é que funciona isso, então, como é que entra Bakhtin e esse pensamento filosófico através do nome e das marcas, né? Então, acho que a melhor maneira de a gente acessar isso é através da própria narrativa, né? Claro, eu estou tomando por base aqui a própria pesquisa, né? Eu já deixei, gente, só para sinalizar quem está chegando agora, as referências da dissertação para quem quiser acessar na íntegra, né? E os links também de acesso para o livro, para a pesquisa. E eu não havia falado ainda que eu tenho um artigo na revista Bakhtiniana também falando sobre a pesquisa, tá? Então, só para sinalizar, quem tiver acesso, depois eu deixo as referências também especificamente do artigo. Porque ali eu falo da pesquisa. Oi, Wilton, seja bem-vindo. Na pesquisa, no artigo, desculpa, eu falo sobre a pesquisa, mas sobre o processo de construção da pesquisa. Como é que também funciona um pouco o olhar metodológico, né? O desafio de desenvolver uma metodologia
e não a aplicação de técnicas quando a gente pensa também nesse lugar bakhtiniano de construção desse saber que não é algo estrutural, né, como em outras análises do discurso, né, de outras formas, né. Então, aqui sobre o nome e as marcas, né, quando eu comecei a escrever lá a pesquisa e dar corpo a isso, eu fiquei pensando assim, como é que eu sei que uma personagem, né, posso acessar e deduzir que uma personagem mobiliza uma certa ideologia, né? Como é que eu vejo isso? Então, é justamente, se a gente pensa em nós também, nas nossas relações, como é que a gente se coloca? É através da comunicação, através da nossa linguagem, né? Seja em que âmbito for. Então, quando eu estou ali diante, né, de um gênero literário que se dá através da escrita, eu preciso também prestar atenção no comportamento dessas personagens e que se reflete através da fala delas, né? Do modo, como eu disse, como elas dialogam. Então, foi justamente aí, né? E aí a gente vai encontrar em Bakhtin, eu vou compartilhando alguns trechos, né, de pensamentos que servem para a gente atentar a isso, né? Então, que as personagens representam, elas poderiam, a hipótese era essa, né? Não é hipótese, era como eu estava enxergando, né? Que as personagens representam, o nome indicava que elas representavam vozes sociais distintas, né? E isso é fundamental do ponto de vista estético, né? Oi, Jéssica, oi quem tá chegando, Mari Gomes, seja bem-vindo. Sim, pode deixar que depois eu compartilho as referências. Deixa eu só ver um comentário, gente, eu vou ir olhando assim, porque depois senão eu acabo me perdendo. Gosto da forma como aborda e compartilha conosco suas lives. Muito obrigada, Valéria, um grande prazer, tá? Que bom, fico bem contente com esse retorno de todos, tá? É bem legal. E vou compartilhar, vi que a Mari Gomes falou, vou compartilhar a referência do artigo também especificamente. Jéssica, minha colega de dança, já de longa data, aqui não estamos falando de dança propriamente, mas é uma dança com as palavras, Jéssica, espero que tu goste, certo? Então, como eu vinha dizendo, Bakhtin vai dizer o seguinte, a maneira de falar do outro é usada pelo autor como ponto de vista, posição de que este necessita para conduzir sua narração. O principal objeto do romance é o homem que fala e sua palavra. Então, só para dar um trechinho assim pequeno, uma palhinha bakhtiniana, deixo tudo nas referências depois, tá, gente? Qual é de que livro e tudo mais, tá? Isso já nos abre para pensar realmente sobre esse pensamento filosófico. Então eu fui vendo que realmente cada nome ali e cada forma peculiar, distinta de as personagens se colocarem, revelava ideologias distintas, né? Então eu vou dar um exemplo agora sobre isso de algumas personagens para que a gente atente ao nome dessas personagens e a forma como elas se colocam, né, se posicionam na trama, seja através da narração ou da própria fala, do próprio diálogo que encarna a voz da personagem como se fosse independente do autor, tá? Da autoria. Às vezes eu falo autor, gente, pensando no autor criador, tá? De Bakhtin, que eu já falei ontem, tá bom? Então, eu vou pedir só um pouquinho, eu vou ver aqui um aspecto, vou compartilhar um trechinho que vai falar sobre o doravante. Doravante, olha isso, gente. Agora eu vou começar, a partir de hoje, vocês não reparem, eu sou apaixonada por Luna Clara e Apolo 11, a forma como foi construído, então não reparem se eu demonstrar para além da conta a minha paixão, tá? Mas olhem isso, uma personagem que se chama Doravante, né? Quando a gente escuta Doravante, esse nome já revela pistas, né, pra gente. Ou seja,
E aí a gente já pensa Bakhtin, isso não tá ali por acaso, né? Por que é doravante? Né? Poderia ser qualquer outro nome, mas doravante por quê? E aí a gente vai ver na trama que isso também vai revelando pistas sobre justamente o temperamento, o comportamento, né, dessa personagem, né, que combina com a personalidade dele, a identidade dele, que para Bakhtin, obviamente, não é só uma questão de identidade, mas de alteridade, que é outro aspecto que a gente vai falar aqui depois. Mas é muito bacana, assim. Eu vou ilustrar agora, vou compartilhar alguns trechinhos de leitura para que vocês possam ver melhor do que eu estou falando, tá? Então, assim, um trechinho lá da pesquisa, né? Doravante, como o próprio nome sugere, é aquele que possui a força de avançar, né? Ele bem pode representar a voz da pressa. Sempre esteve acostumado à sorte como companheira de vida, sendo presenteado com o sucesso, em todos os aspectos dela. Aliás, uma segurança que a sua própria visão de mundo lhe garante, porque a visão do mundo constrói atitudes. Determinado, corajoso, não gostava de esperar por nada, tá? Aqui foi um momento que eu narrei, tá? Sobre o doravante, um pouco a personalidade dele com base no que é trazido, né, da forma de representação justamente, né, lá na história. E agora um trechinho da autora, lá da narrativa, Luna Clara e Apolo 11, tá bom? Deixo todas as referências depois do que foi citado, tá, gente? Então diz assim: realmente Doravante foi um sujeito muito sortudo. Isso foi há muito tempo. Tinha sorte na vida, nas provas, nas cartas, nas pedras, nos dados, nos búzios, nos dias, nas noites, nos sonhos, até no azar ele tinha sorte. Olha isso. Se algo dava errado, no final ia dar certo. Quer ver? Sempre dava. Tinha certeza absoluta que o amor ia acontecer assim, na sua frente. Eu só quero que seja logo. Doravante tinha pressa. Só que aí tem um detalhe. Olha que beleza isso. Gente, o que vocês acharam? Me contem aí, falem da impressão de vocês, tá? Eu gostaria muito de saber a impressão de vocês sobre o que está sendo colocado. Então, assim, tem um detalhe aí. Quando Doravante fala, existe essa narração, ou seja, a gente ouve a voz da autora sobre a personagem, falando sobre ele, mas a própria personagem se fala. Por quê? Como é que ela representa a sua própria voz? Existe assim, esse eu só quero que seja logo, é tudo junto. Está sendo escrito com cada palavrinha uma grudada na outra, como se fosse a nossa hashtag hoje, sabe? Isso é um livro lá de 2002, né? Então, assim, é a forma como a autoria, esse autor criador, né, encontrou de dar voz, né, à personagem. Então, só de a gente ver essas palavrinhas, essas letrinhas todas juntas, a gente já consegue deduzir que, bom, esse doravante e essa forma peculiar de ele se apresentar, né, no mundo, transmite justamente essa característica, essa natureza, né, de alguém que a gente vê que é apressado, que tem pressa, né, junta as palavras. Então tem um trechinho que eu falo ali, que é justamente sobre isso, né? Se Doravante é apressado, é natural que esse traço da subjetividade dele manifeste-se na linguagem, a qual traduz a sua maneira de ver e de enfrentar o mundo ao seu redor. Juntar as palavras trata-se de uma marca discursiva porque sinaliza a maneira como o autor caracteriza a personagem em suas relações com as demais, conferindo-lhe uma voz. Assim, Doravante vive e age em seu próprio mundo ideológico. Ele tem sua própria concepção de mundo personificada em sua ação e em sua palavra. Por isso, junta as palavras para ganhar tempo e não estacionar nele.
E essa sua convicção impressa na discursividade própria, só um minutinho, que o identifica. Ai, desculpa, me perdi. Na identidade, na discursividade própria que o identifica. Isso. Dessa maneira é possível saber, sem muitas dificuldades, a quem o discurso permeado pela aglutinação das palavras pertence. Então, é uma marca, né? Então, sempre quando a gente acaba vendo essa forma peculiar de comunicação através da junção das palavras, a gente sabe que é o doravante, né? A gente já localiza. Esse é o jeitinho dele, é dessa personagem. Então, gente, isso já resume para vocês como isso foi abordado, né? Claro, aqui eu estou fazendo um recorte, assim, super breve, né, gente? Tem muito mais elementos e, obviamente, na pesquisa, muito mais dito sobre isso, mas é uma forma de a gente dialogar um pouquinho aqui sobre esses elementos, né? Tá, doravante. Estamos em doravante, aí pensa só. Além do doravante, existem as outras personagens, como eu disse, tem muitas personagens, são inúmeras, não é só essa, e todas com essa característica. Então, peguei alguns exemplos, doravante é um deles, é um dos personagens que eu nem posso chamar de personagens principais, porque isso tem tudo a ver lá com a hipótese polifônica que eu falo ontem, da questão das hierarquias, esse sentimento que a gente tem que as personagens, todas elas são importantes, né, num nível de igualdade, né? Não vou voltar nisso, mas trouxe outros exemplos de personagens que a gente pode ver também esse forte componente valorativo ideológico através do nome e das marcas das personagens. Então, um outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui é do papagaio pilhério. Deixa eu ver. Deixa eu só ver se eu não... Do Seu Erudito. Seu Erudito é o pai, tá, da Aventura, da Divina Comédia da Paixão, olha os nomes, e da Odisseia. Então, o Seu Erudito, essa personagem, ele também traz... Aí pense, vamos de novo, né? Nos reportemos ao nome, Seu Erudito. De novo, né? A gente já consegue ter pistas aí sobre o que essa personagem vem dizer, né? E, claro, a forma como ele se coloca, né? Como é que isso se dá através da narração e também da própria voz da personagem. Então, vou compartilhar com vocês aqui um trechinho em que eu falo sobre isso também para aclarar um pouquinho mais essa relação. Então, gente, vocês estão escutando bem? Me deem uma indicação se estão ouvindo bem, vendo bem, por favor. Então, outro bom exemplo para confirmar a forte ligação entre o nome e a voz social é Seu Erudito. Pode-se relacionar a ele a voz do patrimônio cultural, pois é quem preserva e transmite o conhecimento aos demais. Ele considera que a maior riqueza de um homem é estar em contato com as narrativas. Aqui, considere, aí, tá. Gente, não reparem, tá? Eu tô com um problema na minha córnea, então a minha leitura, ela sofre um pouquinho com isso, tá? Peço desculpas. É importante salientar que não é a imagem do homem em si que é característica, mas justamente a imagem de sua linguagem, já pensando Bakhtin aí junto. Logo, em virtude do apreço às histórias, quando se vislumbram referências a obras literárias ali no romance, sabe-se de quem é o discurso. Então, é uma marca, veja só, Seu Erudito, e a gente tem uma infinidade de referências a obras célebres na narrativa, né? Essa menção a obras literárias e a todo esse universo de contato com essa riqueza, essa diversidade cultural através da literatura, a gente já aciona, né? Já vai lá ao Seu Erudito. Né? Então, eu vou ler um trechinho aqui do Seu Erudito, tá? Deixa eu só ver os comentários. Gostei do personagem, realmente o nome combina com ele. Sim, a gente vai vendo que as coisas não são aleatórias, né? Os elementos
não estão ali aleatoriamente, né, de modo fragmentado, né? Existe todo um motivo, né, um porquê de as coisas se darem assim, de as relações se darem assim. Então, seu erudito, tá? Um trechinho. Um dia encontro Pilhério e minhas histórias. Pilhério, gente, é um papagaio, tá? Depois a gente vai falar sobre ele, mas olha o nome, Pilhério, né? Vou contar todas para minha neta, duvidam? Pelo sim, pelo não, resolveu ir comprando todos os livros que estavam à venda para colecionar histórias novas. Não era avô de deixar a neta sem histórias para dormir. Na falta de livros infantis, ia comprando melodramas, tragédias, histórias de terror, o que conseguisse estava bom. Você não pretende contar essa história de vampiro para a Luna Clara, eu espero, a Ventura reclamava, a filha dela, e a Luna Clara, a neta, né? Nada de Luna Clara, ela vai se chamar Tutameia, e tenho dito e pronto. Tá? Então, aí a gente tem um aspecto da narração, da autoria sobre a personagem e da própria personagem, como ela própria se dá essa voz. Tá? Então, como se pode inferir, seu erudito também traz a voz do patriarca, né? Com uma dose de conservadorismo, inflexibilidade, características que se revelam em outra marca discursiva, repetida em inúmeros enunciados seus, que é essa marca que eu acabei de falar, o e tenho dito e pronto. Né? Isso se repete inúmeras vezes, né? Assim, além de preservar o conhecimento e transmiti-lo onde quer que vá, ele se sente responsável por zelar pela família, manter a moral, os princípios. Aí eu trago um trechinho que ele fala, né, que reforça essa característica também, além da questão da literatura, das referências às obras literárias, esse outro traço do comportamento do seu erudito, né? Então ele está falando assim. Agora, deixa eu localizar aqui. Odisseia, Divina e Aventura recusaram pelo caminho muitas alianças de noivado, pedidos de casamento e promessas ardentes. Não tinham cruzado com amor ainda. As filhas, né? Odisseia, Divina e Aventura. O pai ficava aliviadíssimo. Imagina se ia deixar as filhas no caminho com algum aventureiro. Deus me livre, e tenho dito e pronto. Então a gente vê aí que por mais que ele tenha toda essa característica doce, literária, né, essa abertura para esse universo, quando se trata de família, ele traz também esse componente conservador, né, de uma pessoa inflexível muitas vezes, né? Então é interessante ver como se dá isso. É isso aí, né? Antes das transformações. Deixa eu só recapitular aqui. Né? Tem mais exemplos que eu quero dar, que dá tempo. Uhum. Agora eu vou falar sobre o pilhério, gente. Trazer um trechinho sobre o pilhério, que é um papagaio. E olha o nome. O que vocês pensam quando vem à cabeça pilhério, gente? Comentem aí. Né? Que pistas esse pilhério traz a partir do nome? O que vocês acham? Vamos ver. Vamos lá. Pilhério também configura uma exemplificação pertinente. Ele é o intelectual. É um papagaio, mas por ser culto, considerava-se uma pessoa. Gosta de exibir insistentemente, como a semântica do nome sugere, né, o pilhério, e sua inteligência aos demais que ficam impressionados com a sua cultura. Daí eu trouxe um trechinho aqui, deixa eu só ver o comentário. Tenho dito e pronto, assim como você faz conosco com sua simpática e alegria. Saudações bakhtinianas. Ai, que legal. Obrigada, Valéria. Um prazer. A Clarice Fiuza entrou, que legal. Estou contente de ver ela aqui, minha mãe, né? Segunda vez aqui já no Luna Clara. Então, um trechinho do pilhério, né?
da narração e também da voz dele, né? Pilhério era o papagaio mais apapagaiado que já existiu. E sua cultura geral era realmente impressionante. Se alguém de repente precisasse muito de qualquer informação, era só pedir. Aí tem mais um trechinho, né, que eu estou diminuindo aqui para dar tempo. Aí o Pilhério fala o seguinte: gênio, acento circunflexo, pois se acentuam as paroxítonas que terminam em ditongo crescente, as oxítonas terminadas em O, E, A, as paroxítonas terminadas em R, L, N, X, todas as proparoxítonas e ditongos abertos. Olha isso. E aí uma voz, né? Fecha o bico, desgraçado. A pessoa precisava interromper se não quisesse aguentar aquela lenga-lenga durante toda a viagem. Quando não estava repetindo regras de acentuação e se metendo na vida alheia, Pilhério demonstrava sua cultura derramando explicações, informações e todo tipo de coisas complicadas para quem se dispusesse a ouvir. Adorava se exibir e contar vantagem. Olha isso, gente. É lindo, não é? É um papagaio, né? Todo empoderado ali, né? Pelo saber dele e justamente Pilhério, olha o nome. Então, eu não vou ficar repetindo, né? Justamente, a gente já vem falando sobre isso, agora a ideia é trazendo esses exemplos para que a gente possa ter essa clareza, né, um pouquinho mais, pegando a própria atmosfera da narrativa, que é fantástica. Eu vi que tem uns comentários aqui. Eu vou ir lendo assim para não me atrapalhar depois e para não correr o risco de não dar tempo de ler todos os comentários. Também pensei em pilhado, nervoso. Sim, tem tudo a ver, porque ele não para de falar. É justamente o papagaio, né? Ele tagarela, não para nunca. É bem isso. Anansa, que legal! Que contente que eu tô de te ver aqui. Pilhério, pilhado, sinônimos, isso. Aqui já, ok. É isso. Tá, verdade, Wilton, é isso. Então tem outros exemplos. Veja só, né? Veja só. Em Odisseia da Paixão, que é uma das filhas do seu erudito, tem-se igualmente uma boa ilustração do nome e da marca discursiva que anima a sua voz. Ela denuncia o negativismo, a dramaticidade, pois percebe em tudo uma tragédia, exagerando dentro de si a proporção dos acontecimentos. Para ela, tudo no mundo é muito grandioso, é muito importante. Então, olha o nome, Odisseia, né? Para uma Odisseia, o mundo é uma tragédia, né? Então, a gente já vê aí. Então, vamos agora a essa narração e a forma como ela também se comunica a partir dela própria, né? Da própria personagem. Então, diz assim: Odisseia da Paixão sofria, chorava, se lamentava, se preocupava e se descabelava por qualquer banalidade. Um dia, derramou mais de meio litro de lágrimas por causa de um tatu-bola entrevado. Imaginava que havia uma tragédia esperando por ela em cada esquina. Que desgraça, que desgraça, que desgraça, que desgraça, dizia de tudo, inclusive das piadas mais engraçadas que Divina lhe contava. Divina, a irmã dela, que é o oposto, né? E aí isso também, a própria questão da Divina, que é o oposto, que é essa voz da positividade, né? A Divina Comédia, né? E a Odisseia da Paixão, né? Divina Comédia da Paixão e Odisseia da Paixão, as irmãs, né? Trazem já também essa sugestão, que também vai estar assim super povoada na trama, dos contrastes, né? Dessas relações dissonantes, né? De personagens, de visões de mundo opostas, né? Mas é aquele oposto complementar, né? É um oposto que se comunica, né? Não é pensar a oposição de modo dicotômico propriamente, né? Não é isso, que aí é o que a gente vai comentar também, mas vai aprofundar lá na quinta-feira, quando a gente falar sobre os modos de organização dessas vozes, né? A partir da própria relação das personagens,
através do diálogo, né? Então, mas a gente vai aprofundar isso depois. Além, então, em contraposição aqui, né, para ilustrar como é a Divina Comédia da Paixão. Tá? A Divina Comédia da Paixão, por outro lado, revela a voz do positivismo, do bom humor, denotando a alegria de viver. O mundo é maravilhoso e ela o encara com leveza, pois consegue enxergar desde sempre o aspecto positivo dos acontecimentos, justamente. Então, um trechinho da obra. Divina Comédia da Paixão foi o único bebê que riu em vez de chorar. Olha isso, gente, que lindeza! Ela achava a vida tão engraçada que ria o tempo todo, principalmente quando alguém tropeçava. Então isso já traz bem essa natureza totalmente diferente da irmã dela, que via tragédia em tudo, né? Então ela ria até daquilo que não devia, né? Então, só para já ilustrar, né, com outro exemplo. Esse aqui eu vou passar e vou para o próximo exemplo. Transformação doravante. Deixa eu só ver se não tem mais um aqui. Acabou? Ali, né? Tá, então assim, gente, para dar tempo, porque tem um outro aspecto, eu vou finalizar com esses exemplos, que eu acho que já deu para ter uma noção, né, bem boa, assim, das personagens, de como exatamente funciona essa relação do nome com o discurso, com o diálogo, como a personagem se coloca. Eu tô vendo aqui, precisamos de várias divinas nesse mundo, verdade, estamos precisando, é muita odisseia, né? A gente tá vivendo um mundo muito odisseia, com certeza. O antagonismo faz parte do diálogo, né? Sim, com certeza, né? Bakhtin fala que tudo se dá através da relação, né? Por isso as relações dialógicas, né? Que diálogo não significa só a concordância, tampouco essa palavra aqui que a gente esse diálogo frente a frente, né? Não é isso. A gente chama de diálogo justamente o embate, né? A tensão, os pensamentos contraditórios que fazem parte da vida, né? Essas diversas vozes, essas diversas ideologias, elas estão sempre em relação, né? Elas se dão tudo se dá de forma concomitante, né? Por isso essa questão também das hierarquias, da utopia polifônica, que alguns direcionam assim, né? De que existe a relação igualitária, né? Bakhtin vai começar a se debruçar sobre esse outro olhar que não é mais o olhar monológico, de que existe uma voz que é preponderante às demais. Existe a tendência ao monológico, a essa centralização do poder, né, que se dá também na literatura, e aí é que Bakhtin entra. Mas as vozes todas a gente vai entendendo elas como todas importantes para o desenvolvimento e para o desfecho da trama quando a gente pensa, por exemplo, na literatura, mas também a gente pode vislumbrar assim na própria vida, né? Aquela história. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Todos nós somos ideólogos, né? Então, para Bakhtin, a personagem, né? Ou seja, essa voz que está sendo trazida ali, ela é representante de uma ideologia, de um modo específico de ver, como eu disse, de ver e sentir o mundo, né? Então a personagem desse ponto de vista ela é sempre um ideólogo, né? Bakhtin vai falar sobre isso. Então é o que a gente pôde ver já de alguma forma bem breve aqui, tá, gente, bem enxuta, mas já deu para ter uma noção, não deu? Deu, né? Já para ir esclarecendo um pouquinho, né? Situando um pouquinho como é que isso se dá. Deixa eu ver aqui. Estou amando te ouvir. Parabéns por esse diálogo. Divina. Ai, obrigada. Vale mãe também, né, gente? Suspeita, mas vale, né? Então, gente, passando adiante, o outro aspecto que eu queria colocar aqui é não só o nome e as marcas discursivas, mas tem um outro aspecto que me chamou bastante atenção e que, do ponto de vista bakhtiniano, é extremamente importante, que é a transformação das personagens.
E essa transformação não como algo passivo e pacífico. É uma transformação, assim, ó, em termos da personalidade, do comportamento, né, da identidade da personagem, e uma transformação que se dá através justamente da interação e do diálogo com o outro. Então não é uma interação ali que acontece com a personagem, ela vivenciando o seu próprio mundo em isolamento. É ela, a partir das vivências dela, em diferentes tempos, em diferentes momentos da narrativa, e na convivência com diferentes personagens. A gente vai percebendo essa dinamicidade aí, em termos bakhtinianos. Por que isso é importante? Porque Bakhtin fala que nas relações, quando a gente pensa na gente, né, o outro nos ajuda a nos constituir. A gente vive socialmente, e socialmente, o outro vê melhor, muitas vezes, aquilo que eu da minha posição não vejo, que é a questão do pensamento exotópico, né, desse distanciamento. Então, eu preciso também do outro para me constituir, como voz, como ponto de vista. De novo, os pontos de vista também se dão através das relações, né? O baixo só é baixo porque existe um mais alto, né? Por exemplo, dando um exemplo bem grosso modo aqui, né? Então, assim, é importante também porque traz o caráter dinâmico e heterogêneo, né? Que é natural quando a gente pensa em termos de relação e de linguagem, né? De interação, de relação. A gente não vem nesse mundo e passa por ele da mesma forma, né? Eu nasci, me desenvolvi, morri do mesmo modo, né? Então a gente tem toda uma tradição, às vezes, literária que representa as personagens de modo estereotipado, ou seja, elas sempre se dão do mesmo jeito, é um olhar dicotômico para as relações, né? Estereotipado, clichê, algumas vezes até. Mas a Adriana Falcão representa essas personagens trazendo justamente a importância da intersubjetividade para qualquer processo de transformação interno. Então tem esses olhares, né? Existe o olhar eu para mim mesmo, como eu me vejo, né? Mas existe o olhar do outro em relação a mim e o meu olhar em relação ao outro. Então a trama também ela vai falando dessa complexidade, né? De trazer personagens que são complexos, que são densos, e a gente não consegue delimitar, não. Então, por exemplo, a Divina é só comédia. Não, existem outras vozes ali também que se manifestam e que vão revelando essa complexidade, que nós somos formados por muitas vozes e que a gente vai também se transformando através justamente da interação. Então, esse olhar centrífugo para o mundo, né? Aberto, flexível, de que as coisas se modificam, elas se alteram, né? A instabilidade das personagens, né? E até a imprevisibilidade. Então, vou trazer esse é um segundo aspecto, né? Para dar tempo, eu não vou assim, ficar falando mais sobre isso, né? Mas até tinha trazido só um trechinho para compartilhar com vocês, né? Eu até falei tornar-se outro graças ao processo dialógico, né? Justamente com o outro, né? Relevância do outro, né? Da interação para a intersubjetividade do sujeito, incluindo aí qualquer processo de transformação possível, né? Então, se a minha orientadora, Neiva Maria Tebaldi Gomes, vou citá-la aqui, ela sempre dizia, né? Se há subjetividade é graças à intersubjetividade. É justamente isso, né? E aí Bakhtin também tem um trechinho que ele fala, interpretar, aqui não é nem o Bakhtin, desculpa, é Iris Zavala, depois eu deixo todas as referências, tá? Interpretar pessoa não só como identidade, mas alteridade. Então, é um pensamento dela que dialoga com Bakhtin, claro, com os preceitos todos de Bakhtin em relação a essas ideias, tá? E aí, agora eu vou diretamente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica bem à vontade, tá, gente? Se tá claro o que eu tô colocando, às vezes para quem tá chegando pode se sentir um pouquinho deslocado, mas
a gente vai esclarecendo as coisas e tem o primeiro dia lá, né? Então não esqueçam da sequência, que vai ajudar bastante também no processo. Trechinho, então, para representar aqui, para ilustrar para vocês um pouquinho dessa transformação. Vocês lembram que eu falei que o doravante é apressado, né? Tinha sorte em tudo, então aquela pessoa, eu já tô chamando pessoa, né? Aquela pessoa super confiante, que se dá bem em tudo, que não existe, que é só sucesso, que é só êxito, que é aquele elemento fogo ali bem temperado, né? E aí, em algum momento da narrativa, isso se transforma, né? Então, ele tinha muita certeza, sempre muita confiança e, claro, trazendo boa parte da narrativa aquela característica da aglutinação das palavras, né? Que é o que indica toda a pressa e toda a ansiedade dele, certo? E aí tem um trechinho aqui que fala o seguinte: é ele e a aventura, tá? Assim, o doravante chega e fala o seguinte: como Luna Clara está bonita. Aí ela diz assim, a aventura, né? O que foi que você disse, doravante? Que Luna Clara está bonita. De novo, bonita. Diga palavra por palavra. Como Luna Clara está bonita. Você não fala mais palavras juntas? Não? Ele pergunta, né? Tenta outra frase. Qual? Qualquer uma com pelo menos 2 palavras. Aí ele diz, eu te amo, serve? Só que aí aparece no diálogo eu te amo, serve com as palavras separadas, né? Eu te amo, serve? Não falava mais palavras juntas doravante. Aí ele diz o seguinte, com as palavras já separadinhas. Eu acho que perdi a pressa. Ele concluiu, depois de pensar um pouco. Gente, quando eu reli isso, eu me emociono muito com a narrativa da Adriana Falcão. Eu não sei vocês, mas isso é tão sutil, é tão sensível. A representação de uma personagem que traz toda essa força, né? Se a gente pensar ali numa personagem, numa voz apressada, ansiosa, e depois de um certo percurso de várias odisseias que acontecem na trama. Na primeira parte aqui do vídeo, a gente compartilhou aqui o resumo da trama, que ajuda a situar um pouquinho. Mas assim, olha isso, olha a transformação pela qual a personagem passa, e o que é mais interessante, não é só uma transformação que ela acessa a partir justamente da interação com outra personagem, né? Aliás, é a própria aventura que faz ele se dar conta da mudança dele. É o outro, vocês percebem isso? Foi a aventura que disse, ué, mas o que tá acontecendo uma coisa aqui? Como assim? Tu não tá mais falando as palavras juntas? Te deu conta? E aí ele para, eu acho que sim, eu acho que perdi a pressa. E aí aquela parte da narração, né, em que se fala assim, ele se deu conta que perdeu a pressa depois de pensar um pouco. Olha isso, é muito lindo, é muito sensível. Então, assim, olha a riqueza desse processo, né, gente, de construção através da linguagem, né, os mundos que a Adriana faz a gente habitar, né, na posição de autoria, né, para esses outros lugares. Então, acho que dá tempo de mais um exemplo. Gente, eu vou combinar uma coisa com vocês aqui. Eu já fiz isso ontem, tá? Porque eu mais ou menos imaginei cada dia um aspecto diferente. Como falta só 6 minutinhos, se cortar aqui, eu vou seguir concluindo, né, com os exemplos que eu programei para hoje, porque amanhã a gente vai falar sobre outros aspectos. E eu quero continuar. Quem não puder seguir, não tem problema nenhum, eu vou deixar disponibilizado, tá? Não tem, aí pode assistir a qualquer momento, se tiver interesse, sem problema algum, tá? Vai ficar tudo disponível, tanto aqui no Insta, quanto lá no YouTube. Mas quem quiser continuar, tá? Vai ser um prazer, é óbvio que é um grande prazer poder tá dialogando, quem tá por aqui agora e quer seguir. Só para eu poder fechar sem
interromper, né, essa linha de raciocínio de acordo com os exemplos que eu tinha idealizado para trazer hoje, tá? Que eu acho que são super ricos para a gente pensar na sequência do diálogo que segue amanhã, tá? Que aí vai ter mais elementos, então eu realmente vou querer continuar trazendo alguns exemplos aqui que são realmente bem importantes. Mas fiquem bem à vontade, tá, gente? Desde já agradeço a todos que estavam aqui. Como falta 5 minutinhos, eu vou só ler mais um exemplo, tá? E vou finalizar aqui, vou disponibilizar essa live e vou entrar novamente. Então, quem quiser seguir, vai ser um prazer, tá bom? Só mais um exemplo, então. Deixa eu só ver aqui. Falando sobre o processo, concluindo sobre o processo da transformação do doravante, né? Destaca-se que o sujeito que enuncia não tem nem pode ter total consciência de todas as vozes que atravessam o seu discurso. Dessa forma, doravante também traz como marca de suas ações a determinação, o otimismo, vozes essas que dialogam com a pressa dele, né? Então elas estão articuladas. No entanto, a partir das experiências vividas, é a insegurança que passa também a enunciar-se através do discurso. Então ele diz assim, aí é um diálogo dele com o Apolo 11, tá? Que é um menino de 10 anos de idade, tá? Aí o Apolo 11 fala o seguinte: se você já procurou a Terra inteira, não encontrou a Aventura, que é a amada do doravante, Aventura é o nome dela, olha só, em nenhum outro lugar, e ela não está aqui, só pode estar em Desatino do Norte com certeza, concluiu, né, o Apolo 11. Lamentavelmente, àquela altura, doravante não tinha mais certeza de nada. Depois de mais de 13 anos de chuva, a pessoa vai ficando meio duvidosa, além de completamente ensopada. Aí ele diz ainda com as palavras juntas, todas juntas, né? Tomara que sim, e se despediu. Desatino do Norte, aqui vou eu, com as palavras todas juntas, né? Espere que eu vou também. Então o Apolo 11 segue viagem com o doravante em busca da aventura, né? Que é a grande paixão do doravante. Então, gente, eu vou finalizar aqui, como eu disse. Entro de novo, quem não puder seguir, foi um grande prazer. Espero que vocês possam acessar não só o diálogo de hoje, mas o que veio antes, que é importante também, caso vocês possam, do primeiro dia, e que sigam hoje e amanhã ainda, se possível, aqui com a gente, tá? Um grande abraço, um grande beijo. Deixa eu só ver aqui se tem algum outro comentário. Vale muito, parabéns, Clarice, sua filha é um exemplo e concordo com o professor Ivo, Marícia é uma trabalhadora do saber. Gente, que isso, muito obrigada mesmo. É sempre o outro para nos complementar, isso, a visão do outro sobre nós. Valéria, sim, a sensibilidade é tocante na trama, no final, sigamos com certeza. Eu vou fechar aqui, mas volto rapidinho para quem puder ficar, quem não puder, não se preocupa, eu vou deixar tudo disponível com as referências. Tchau, tchau, gente, até daqui a pouquinho.